Fala rapaziada, estamos começando mais um podcast onde vamos te ajudar a chegar ao físico de Profi. E hoje, episódio de número 8, cara. O que vamos falar aqui hoje? Sobre recuperação muscular, como você consegue fazer, qual a importância de estar fazendo e como fazer de maneira correta. E para explicar isso, convidamos aqui nosso parceiro, o monstro sagrado, Renato Fernaschi, para explicar para nós destrinchar todas as nossas dúvidas. Meu parceiro, recuperação muscular é um tema fera. Eu tava fazendo as perguntas aqui, deu pra pegar bastante coisa, bastante pergunta. Acho que vai dar umas 2 horas de podcast aí. Vamos lá, cara. A primeira pergunta, mano, eu mesmo tenho essa dúvida de quais opções um jogador de futebol tem pra estar fazendo esse trabalho de recuperação muscular, cara. Legal. Então eu vou estar focando bastante no que a gente pode fazer sem muita tecnologia, sem muito investimento. Sim. Hoje os clubes grandes têm muita coisa, eu sempre vejo nas palestras, nos cursos, mas é algo que é inalcançável, né, pra gente, então a gente vai focar agora no que dá pra ser feito. O que dá pra ser feito? Massagem, tanto alguém massageando você ou você se massageando com a própria mão, quanto com rolinho de liberação ou aquele rolinho manual que também é rolinho de liberação. Dá pra gente fazer os alongamentos, principalmente os alongamentos dinâmicos. Dá pra gente fazer o aeróbio de baixa intensidade, que também é uma ótima recuperação e a gente vai destrinchando aí no decorrer do tempo. O aeróbio de baixa intensidade vai recuperar a musculatura. E também a gente consegue fazer fugiu na memória agora, com gelo. Então o gelo também ajuda nessa recuperação muscular. Então, só que tem linhas e linhas, né? O gelo ele não é 100% na comunidade científica, não é 100% aprovado. Sim. Porque tem algumas, como a perda de potência, o gelo perde a potência, mas a gente vai falando aí durante os próximos Tem uma pergunta sobre gelo aqui, mas depois eu vou estar te mandando. Cara, você falou agora sobre recuperação muscular sem equipamentos. E com equipamentos assim dentro do clube, o que dá pra gente fazer, cara? O que eles fazem lá? Curiosidade. Banheira de gelo eles fazem bastante, eles fazem trabalho com um massagista também, então tem um cara especialista naquilo, vai lá e faz. O rolinho, ele é um substituto do massagista. O rolinho, normalmente você não tem estrutura para ficar pagando um massagista para soltar você toda hora lá. O clube normalmente tem um pouco, e o rolinho ele é basicamente para substituir isso. Eles fazem análises bioquímicas para saber quanto que tá os marcadores de desgaste, os marcadores de recuperação muscular, que aí é muito mais difícil, tem que tirar sangue e tal. Eles usam termografia também, então por exemplo, eles têm uma câmera que aponta para a tua perna, aponta para a tua musculatura. Se tiver uma área muito quente, uma área com mais calor, quer dizer que é uma área que ainda não está se recuperando, tá? Pode estar inflamada. Então assim, é muita coisa. A gente poderia ficar falando bastante aqui, mas como são coisas que a gente não vai conseguir fazer na prática, é melhor a gente cortar. E quem consegue fazer isso na prática, muito provavelmente vai ter melhor acesso à informação em outros cursos, porque eu nunca usei isso. Então eu nunca trabalhei em um time grande, nunca usei, então eu não sou o maior especialista para estar falando, faz isso. E agora, quando a gente fala em trabalhar com pouco recurso, aí eu já tenho um pouco mais de experiência. Isso é bom. E a rapaziada que faz esse trabalho todo, a parte, quer dizer, não, sem ser sem o equipamento, com bastante coisa, bastante equipamento lá, bastante variações, já alcançou o físico de Profi, cara. Basicamente já alcançou o físico de Profi, que você tem essa toda estrutura. Mano, uma curiosidade, cara. Uma vez eu vi um pré-jogo de um time e onde lá eles faziam um trabalho de liberação miofascial ali antes do jogo, cara. Por quê, velho? Tipo, se eles estão fazendo trabalho de liberação miofascial, eles querem meio que dar uma soltada na musculatura ali, não sei. Isso perde potência? Por que eles usaram essa estratégia? Não, então é o seguinte, a gente pode usar a massagem tanto no pós-jogo para melhorar a recuperação muscular, quanto no pré-jogo para soltar a musculatura, liberar, tirar a tensão da musculatura, para você ir para o jogo com mais amplitude de movimento, para o jogo, entre aspas, mais leve. Cientificamente é comprovado, isso tem muitos artigos já, isso é batido na ciência, de que você fazer o rolinho, por exemplo, vem eu e você aqui e finge que a gente tem o mesmo nível de alongamento, então a flexibilidade nossa é a mesma. E aí a gente fez o teste e tal, e aí você não faz o rolinho e eu faço o rolinho, e a gente repete o teste. Sim. Eu que fiz o rolinho, eu vou conseguir muito mais longe, eu vou te ultrapassar, sem fazer qualquer tipo de alongamento, fazer qualquer coisa. Então o rolinho de liberação miofascial, ele dá mais amplitude de movimento, ele tira a tensão, você fica com um pouco mais
de recurso para se movimentar, para se mexer, e por isso que a gente faz antes dos jogos e antes dos treinos. Então é basicamente por isso, né, irmão? Cara, agora voltando assim, ó, para esse tema de recuperação, qual o melhor método para se usar? Tipo, o melhor método para você fazer ali a recuperação muscular, cara? Vai entrar sempre naquela questão de você usar várias armas juntas e não apenas uma. Então, inclusive lá no meu Instagram tem um story salvo, um destaque, que eu falo sobre tudo isso. Então eu uso alongamento, eu uso liberação facial, eu uso gelo, eu uso aeróbio leve. É isso que a gente consegue estar utilizando. Você fala assim, Renato, só pode usar uma. Eu usaria o aeróbio leve, porque o aeróbio leve ele ativa, joga mais sangue na musculatura, coloca mais nutrientes lá, limpa entre aspas, os lixinhos metabólicos, ajuda nessa limpeza e assim você consegue recuperar mais rápido. Mas como eu posso ter mais de uma, eu uso todas. Então, liberação facial, quando eu preciso eu uso gelo. Gelo eu não uso sempre, tá? Assim, quando eu vejo que o negócio tá pegado mesmo, tá embaçado, e eu falo assim, acho que não vai recuperar em 48 horas não. Acho que se eu deixasse natural, eu vou ter que esperar um dia a mais. Aí eu falo não, aí eu vou lá e uso um gelinho ali rapidinho pra estar ajudando. Bem demais, bem demais. Eu tinha anotado aqui uma pergunta para te fazer, se dá para fazer isso sem estrutura, você já me respondeu que dá, usar o rolinho, bastante coisa ali, se você quer dar uma reforçada por cima. Ó, a parte mais cara, a bolsinha de gel para fazer o gelo, normalmente quem tá sem estrutura não vai ter banheira, mas assim, se você tem banheira, você pega um sacão de gelo, regaça lá, enche de água e mede para ver se tá com 10 graus Celsius. 10 graus Celsius, 10 minutinhos ali, já é suficiente para você ajudar nessa recuperação muscular, já vai baixar muito indicador de desgaste, indicador bioquímico, aqueles que eu falei que tem que furar e tal, a gente consegue medir e baixa mesmo. Para quem não tem estrutura, você vai fazer o gelo localizado, e aí não tem muito segredo, você vai escolher a musculatura que você quer coisar e vai. Assim, mas tá o quadríceps e a posterior, então você vai ter que fazer outras sessões. A bolsinha de gelo deve custar aí uns 5, 7 reais. Se for mais que 13 reais, eu acho que é muito. Sim. Então, eu não lembro bem quanto que eu paguei, mas assim, deve estar entre 7 e 13 reais. Então, é um investimento baixo para uma coisa que você vai ficar usando sempre, entendeu? Sim. É uma arma boa. E até se você tiver uma contratura, essa mesma bolsinha que você faz gelo, você pode deixar ela quente, ela vai relaxar a musculatura. Então, é uma coisa muito boa para um atleta ter em casa. Para agilizar o processo, o que eu fiz? Eu tinha uma em casa, aí outro dia eu fui e precisei comprar outra. Aí eu fiquei com duas, aí eu falei, já faço nas duas logo. Então, quando eu vou fazer gelo agora, eu coloco nas duas posteras assim e deixo lá. Postera é o grupo muscular, né, que mais causa dano, que mais gera dano por causa da fase excêntrica, tanto na aceleração, na desaceleração. Então, gera bastante dano, é um músculo que demora um pouquinho mais para recuperar. E aí, se você fala assim, tá a postera e tá o quadríceps e a panturrilha. Você escolhe o mais. Se você tiver um pouquinho a mais de tempo, você pode pôr ali. E ali o tempo é de 10 a 20 minutos pra estar ajudando nessa recuperação. Bem demais. Eu lembro que você me emprestou uma, cara. E você não tá fui me devendo até hoje. Não fui eu, velho. Não fui eu. Eu peguei e o Ítalo tinha machucado. Nosso amigo, ele machucou em um jogo. E ele falou, me presta aquela bolsinha de gelo lá, ver se fazendo. Beleza. Não, eu sei, mas eu fiquei com dó, cara, porque o negócio ficou feio. Então eu emprestei, velho. E teve um dia, mano, que eu fui pegar de volta, né, que eu tinha zoado também. E voltou rasgada, velho. E tipo, tinha marca de mordida de cachorro na bolsinha. E eu não tinha cachorro na época. O Ítalo tinha cachorro, tá ligado? Aquela marcona de dente rasgada assim. Eu falei, você rasgou o negócio do cara. Ele falou, que? Eu peguei assim, mó mentiroso, velho, mó mentiroso. Mas eu vou te dar outra bolsinha ainda, só deixa o pai ricar. Tem 13 reais, não precisa ficar rico, não. Deixa rico. Tu já souber dinheiro, pô. É dinheiro pra caramba. Então é isso, eu acho que não lembro se faltou alguma coisa pra falar. Acho que é isso. E importante, você colocar o gelo diretamente na pele é ruim, que pode queimar, tá? Sim. Então usa um paninho ali, uma toalha, alguma coisa assim. A toalha também não pode ser muito grossa, senão a temperatura não passa jeito. Mas usa um paninho, uma camiseta, alguma coisa do tipo pra não queimar a pele.
pegando um pouquinho mais sobre isso, nós teve uma live lá com o fisioterapeuta e surgiu uma dúvida disso, rapaziada, que viu a live lá deve lembrar desse tema, mas é bom dar uma reforçada se banho gelado ajuda também. Ah, o banho gelado não. Eu já tinha. O banho gelado ele tá sendo muito usado para pessoas que gostam de alta performance, mas é mais uma questão de meditação, uma questão de mentalidade produtiva do que a questão de recuperação muscular mesmo. Sim. O que acontece? Você abrir o chuveiro geladão ali e tomar o banho, você tá sentindo o teu corpo um pouco mais forte, então você tem uma conexão maior com o teu corpo. Mas em termos de recuperação muscular não tem nada. Então assim, até o Físio falou, e a live quem viu, né? Quem não viu já era. Já era, só tá dando uma pincelada por cima aqui. Só a gente que tá com ela salva aqui pode dar um replay. Mas ele também dispensou o banho gelado. Então para qualquer tipo de lesão, você tomar um banho gelado ali também não vai fazer muita diferença. Sim, bem demais. Agora voltando assim, e o banho quente, cara? Ajuda também? Cara, quando a gente fala em coisa quente, a gente está colaborando com a inflamação. Inflamar é quente, né? Inflama, é quente. E se você, por exemplo, tem uma lesão ou uma inflamação já, e você coloca algo quente nisso, você tende a acelerar a inflamação, você aumenta aquilo. E aí pode prejudicar. Então assim, o banho quente já não... Se você tá com lesão, inflamação não é tão legal. Ele é bom para, por exemplo, você tá com uma coisa travada aqui, torcicolo, ou tomar uma paulistinha, contratura. E aí você pode fazer uma compressinha quente ali, ou até mesmo um banho quente e tal. Mas assim, falar que aquilo lá vai ajudar na recuperação, não. Ele vai relaxar a musculatura para ela tentar voltar ao normal, entendeu? Então é basicamente isso. Bem demais. Dá pra cortar um telão desse aí. Tá maluco, bem demais. Irmão, eu tava lembrando aqui que me fugiu um pouco da pergunta, mas quando surgir de novo eu te pergunto. Eu vou já pular para a próxima aqui. Queria que você explicasse para a rapaziada que não sabe o que é liberação miofascial, não sabe o que significa. A pergunta veio agora, cara, na mente. Então já vou pular ela de novo. Vamos dar uma segurada nessa aqui. Eu queria saber, cara, fisiologicamente, como funciona essa recuperação através do gelo ali. Cara, fisiologicamente, explicar todo o processo, eu não vou falar da célula, lá dentro da célula, não vou conseguir te explicar bem. Por cima. Mas por cima, assim, e é o que os atletas precisam saber, é aquela questão da inflamação. Quando vem uma temperatura um pouco mais fria, mais gelada, a gente contém a inflamação. Então o gelo é um anti-inflamatório. Então ele vai conter o processo. Quando inflama muito, assim, às vezes o corpo acaba perdendo a noção da inflamação. E aí fica em uma inflamação demais, dói demais e atrapalha a recuperação. Então você tem que estar contendo. A inflamação é boa, é positiva, mas ela tem que fazer aquilo e já era. Quando a gente coloca o gelo, a gente está meio que contendo, para ela não se espalhar muito. Porque apesar dela é tipo... Ó, vou dar um exemplo legal. Você precisa bater uma laje. Boa. Eu gosto desses exemplos aí. Os exemplos aí é mais legal. Você precisa bater uma laje. E aí, pra bater a laje, você vai precisar de pessoas. Essas pessoas é a inflamação. Sim. E aí, quanto mais a inflamação encaixar melhor ali naquela laje, legal. Só que se você ficar trazendo muita pessoa, o trabalho só vai empacar e vai ficar meio ruim. Tipo, só vai atrasar a recuperação. Tipo, tem uma pessoa ali que tá lá só atrapalhando os outros que estão fazendo e tal. E aí, eu ia falar isso no final. Depois que você bateu a laje, então, depois que você recuperou a musculatura, tá quase no finalzinho ali, a laje tá batida, você tem um churrascão, que é o quê? Acabou, relaxa, vamos voltar. Se tem muita gente, fica tudo... O churrasco também não vinga, entendeu? E assim é a mesma coisa com a recuperação muscular. Se tem muita inflamação, apesar de você estar bem recuperado já, o negócio não vai vingar, porque ainda você vai estar sentindo dor, o negócio vai estar acumulado. Então o gelo é aquele cara chato que fica barrando as pessoas, entendeu? Tipo, gelão já tá legal, já tá legal, já não precisa não. É basicamente por aí. É demais. Um exemplo raiz desse, bicho. Guarda pra vida, rapaziada. Pelo amor de Deus. Agora, irmão, voltando lá pra pergunta que eu tinha cancelado, mas voltando nela. O que é a liberação miofascial em si, velho? Cara, é o seguinte, nós temos o nosso corpo com todos os nossos músculos e
ao redor de tudo isso, sobre tudo isso, a gente tem uma roupa que a gente chama de fáscia muscular. E essa roupa é tipo aquela roupa de ninja, sabe? Ela cobre o corpo todo. Então, da ponta do pé até a cabeça é uma roupa só, não tem tipo manga, é tudo, ela recobre tudo, os dedos. E essa roupa, ela vai se movendo. Quando a gente faz exercício e tal, ela vai se movendo. E quando ela vai se movendo, ela é um tecido conjuntivo, como eu posso te dar um exemplo aqui. Ela é como se fosse aquela capinha uma coisa grudenta. Pode ser, legal. Capinha da linguiça. Mas pensa ela um pouquinho grudenta e se você tipo arrastar um pouquinho, ela gruda com a outra. Sim. Então, tipo, a parte de cima, se você mexer ela um pouquinho, ela gruda de ó. Com o tecido conjuntivo acontece isso. Então, a gente se mexe, então, por exemplo, a parte que está na panturrilha começa a grudar com um pouquinho que tá na parte do ladinho de fora da panturrilha já. E aí vai acontecendo isso. E quando gruda assim, a gente acaba gerando nódulos, que a gente chama de, até pode chamar de pontos gatilhos, que são nódulos ali. Então tem fáscias uma sobre a outra. E aí vai aumentando cada vez mais e aí gera um ponto. Aquele ponto, ele dói. E é normalmente o que a gente chama de ponto gatilho. Que você pode mexer aí na posterior, na panturrilha, você vai encontrar algumas coisas, faz até um barulhinho como se estivesse estralando, aquela plástico de bolha, sim. Faz um barulhinho, você vai fazendo isso aí, quem tá escutando pode fazer o teste, passa ali na posterior, na panturrilha, você vai sentir. Em algum momento você vai apertar bem e você vai sentir um pouquinho de dor em algum lugar. Esse lugar é o que tem um ponto gatilho, tem bastante tecido junto ali. Então essa fáscia, que é a roupa que a gente tem no corpo, ela serve para revestir. E como que a gente faz para tirar esses pontos? Com a massagem. Então se você mesmo encontrou aí esse pontinho dolorido, você apertar ele, ficar fazendo movimentos circulares, ficar massageando forte, esses pontinhos eles tendem a se soltar. Então eles vão voltando à posição de origem e vai fazendo um trabalho ali. E como é um tecido vivo, né? Um tecido conjuntivo vivo, ele vai se refazendo e tal, vai chegando células novas e tal. Então ele vai se refazendo. Então você fazer essas massagens sempre é muito importante para que você não se sinta limitado. Quando tem muitos pontos gatilhos ali, você acaba perdendo flexibilidade. Se você perde flexibilidade, você perde qualidade no movimento. Se você perde qualidade no movimento, você vai treinar errado ou vai treinar num nível não tão bom quanto você precisaria. E aí, ou você tem uma lesão por treinar errado, fazer um movimento errado, ou você não ganha o desempenho adequado porque você não está fazendo o negócio com o movimento 100%. Então a liberação miofascial, ela é a massagem que a gente faz para liberar esses pontos gatilhos dessa roupa. E como a gente não pode ter sempre acesso a um massagista, nós mesmos não conseguimos pressionar alguns lugares do nosso corpo com a tensão certa, criaram um rolinho. Quem fez isso foi um gênio, criou o rolinho que a gente pode fazer a automassagem nesse rolinho. Dá pra fazer com a bola também. A gente pode fazer com bola. Tem gente que falou que faz com cano e dá certo. Eu tenho uma experiência ruim com isso. Eu comprei 4 rolinhos pequenos. Eu gostei deles porque eu conseguia colocar na mochila e levar e atender meus atletas e tal. Mas eles eram pequenos, então eu tinha uma facilidade muito grande, eu podia levar para qualquer lugar. E aí eu comecei a passar para alguns. E quando tinha atletas mais pesados, assim, eu 80 quilos, outros de 80, outros 70, o rolinho começava a trincar. Porque ele era feito de um cano, só com um revestimento de borracha em cima. Então ele trincava e tipo assim, eu comprei 4 e em uma semana 3 rachou. E aí eu devolvi para a loja me mandou, tô com os rolinhos lá. Só que hoje eu só uso com criança, menos de 50 quilos e tal. Então a experiência que eu tenho com cano de PVC é ruim, mas tem gente que falou que fez e deu bom. Então, sei lá, um cano mais grosso, um cano maior, pode dar certo. Deve ter mesmo. Mas eu não arrisco mais, eu já tenho o meu rolinho aqui em casa, tenho os outros lá. Tem um rolinho de mão, o rolinho de mão é legal pra caramba. Porque aí, é louco, ele quando você faz em você mesmo, você pode roubar um pouquinho, entendeu? Essa questão. Você pode roubar, você pode, sei lá, e tem alguns lugares da musculatura que você não consegue colocar tanta ênfase e tal. Agora com o rolinho manual é outra pessoa que tá fazendo, filho. Você só chora. Segura em algum lugar e chora. E dói, é dolorido. Acompanha a liberação miofascial lá do atleta nosso, famoso Dudu. Vulgo Dudu. Cara, cê é louco, velho. É difícil. Quando pega na parte do vasto lateral aqui, meu Deus do céu, bicho. Tá maluco, na face lata ali ainda. É a parte mais subindo aqui na coxa, a parte do quadríceps ali, um pouquinho mais acima, rapaziada. Enfim, irmão, explica pra nós aquele lance lá dos nó, pô, de quando a gente tem esse nó, se a gente alongar, por que prejudica também. Então, tem uma teoria do Mike Boyle que ele é
não é mais personal, ele tem um método muito bom. Ele treina professores que dão treino para os atletas de elite dos Estados Unidos. Então, caras da NFL, caras assim, de primeira divisão do beisebol, essas coisas, treinam com ele lá. E, por exemplo, atletas que querem competir a nível universitário. Então, assim, ele tem um método muito fera. Ele também dá treino, mas eu acho que muito menos. E ele pô, o cara é muito estudado, ele é uma referência. Sempre leio os livros dele. Tem um livro dele que eu leio todo ano. E o mesmo livro, mas eu leio todo ano, porque é sempre bom estar em contato com ele. E é o seguinte, ele tem a teoria de que se você tem uma corda e ela tem um nó, para você usar essa corda na máxima amplitude dela, no máximo potencial dela, você tem que tirar esse nó. Sim. Se você tem a corda, um nó, e não liga pro nó e só puxa a corda, só estica, No caso, o nó vai ficando mais forte. Então, assim, ele diz que primeiro ele faz a liberação miofascial para depois fazer o alongamento. E é basicamente isso que eu faço também. Quando eu passo trabalho de preventivo e regenerativo, eu uso primeiro a liberação miofascial para depois estar fazendo os alongamentos. Bem demais. Muito bom, rapaziada. Cara, vamos fazer o seguinte agora. Quantos dias eu devo esperar para treinar depois de uma sessão de treino? Assim, por exemplo, treinei hoje, pá, e a musculatura tá lá desgastadona. Quanto tempo eu posso estar fazendo outra sessão de treinamento para o mesmo grupo muscular? Legal, essa é uma boa pergunta e assim, tem algumas coisas. A margem de segurança máxima ali é 72 horas. Só que tem treinos que se você errar na carga, se você tá fazendo um estímulo novo, você vai ter por mais de 72 horas. Então você vai ficar 4, 5 dias ali. Não é o normal, tá? Mas acontece em alguns casos. Principalmente em quem faz os treinos por ele mesmo ou faz os treinos com um professor que assim não tá muito ligado em você. Por exemplo, você vai numa academia. Então eu vou contar até a minha história. Eu estava na faculdade, lá na minha faculdade tinha um ginásio, como se fosse uma academia, um clubezinho lá que tem piscina, essas coisas todas. E tinha academia, e aí eu me matriculei na academia da faculdade. E aí eu falei, pô, eu quero um treininho aqui. Aí foi uma professora de mais idade, me passou um treino. Eu regacei no treino, dei a vida, pá. Cara, eu fiquei mais de uma semana doido, mais de uma semana. Então, por quê? Ela montou o treino, mas tipo, ela não tava muito ligada em mim. Ela não perguntou meu histórico, ela não fez controle de carga, ela não fez nada. Então assim, é ruim, então atrapalha. Então falar que 72 horas não, vai depender de cada treino. Mas a margem de segurança de um bom treino, com bom estímulo, é entre 48 a 72 horas. 72 horas é certeza. 48 depende muito da recuperação do atleta, se ele fez, por exemplo, esse trabalho regenerativo ou não, se o estímulo foi no time exato ou não, é muito difícil, 48 horas. Mas é muito possível. E vai depender muito do volume de treino, mas é basicamente por aí, 48 a 72 horas. E o seguinte, pode acontecer que em 48 horas você já não sinta mais dor, mas é um grande erro a gente só basear pela dor, para a questão de estar recuperado ou não. Então às vezes você não está sentindo mais dor, mas a musculatura ainda não está bem para receber outro estímulo. E Renato, como que eu faço isso? Cara, quem não tem condições, quem não tem investimento, quem não tem laboratório, estrutura, não faz nada. É mais no achômetro mesmo, então o que a gente pode tentar ver é questão de desempenho, então você compara a sua força, então por exemplo, você sabe que você pega tanto de carga numa coisa, e aí você tenta pegar de novo por exemplo, segunda-feira você treinou bem, terça você recuperou, quarta-feira você não está sentindo dor, mas você vai treinar e você percebe que você não está conseguindo fazer tanta força quanto na segunda, então ali é um indicativo de que você pode estar com menos força. Sim. E no futebol a gente usa o salto vertical. Então você pede pro cara saltar, se o desempenho dele ali for menor que 10% do que o normal, então, por exemplo, eu salto sempre 52 centímetros. Então minha média ali, 52, outro dia eu salto 54, outro dia eu salto 50. Então 52 é a minha média legal ali. Se eu perder 10% disso, então se eu saltar 5 centímetros abaixo, já é um motivo de preocupação. Se eu soltar muito menos do que 10%, aí já é certeza que eu não recuperei ainda, que eu não estou bem recuperado. Então já não seria tão útil assim eu fazer esse treino, entendeu? Muito bom, bem demais, bem demais. E o foda é que acontece isso às vezes porque as pessoas, cara,
elas têm aquela crença limitante de que, pô, um treino pra fazer valer mesmo, a pessoa tem que sair moída, sair judiada, com dor, e no outro dia não conseguir me levantar. Mano, hoje em dia nós vemos que não é isso que acontece, cara. A gente consegue fazer um treino bom sem causar tanto dano assim. Nós até fez uma pesquisona lá daquele Felipe Dantas lá. É o Damas. Damas, que foi teste de doutorado dele na USP e, cara, fera demais, mano. Fera demais. Então, ó, tem aquela cultura do no pain, no gain, né? É, sem dor, sem ganho. Cara, quem Mas assim, é uma coisa que veio de fora e trouxeram pra cá e não interpretaram direito, assim. Quando fala sem dor, sem ganho, é sem sacrifício, sem ganho, sem batalha, sem ganho. Basicamente, dor em si. Não é sentir a dor. E assim, a dor faz parte do processo de treinamento, com certeza. É muito difícil. Você não vai conseguir ter um ótimo resultado se você não sentiu dor em algum momento. Então a dor faz parte, tanto a dor ali na hora mesmo, da perna pesar e tal, no dia seguinte. quanto na dor do dia seguinte. Mas assim, não é baseando na dor que você vai controlar bem o seu treino. Não é parâmetro nenhum a dor. Inclusive, quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo um pouquinho a performance de ganho a longo prazo, né? Então se você falar assim, a pesquisa, eu vou até fazer um resuminho dela, é o seguinte: a pesquisa avaliou atletas ou homens treinados e na primeira segunda semana fizeram um tipo de avaliação, da segunda à 10ª semana outro tipo, da segunda à 8ª outro tipo e da 8ª até a 11ª um outro tipo. E o seguinte, da primeira à segunda semana teve muita dor, muito dano e pouca hipertrofia. A partir da terceira semana, que foi até a 8ª, se eu não me engano é até a 8ª, eu posso ter errado, mas o entendimento vai ser tranquilo. Da terceira até a 8ª, diminuiu um pouco o dano, diminuiu a dor e começou a aumentar a hipertrofia. Mas a hipertrofia, o maior ganho, veio só depois, da 10ª semana ali, não, na 10ª, 11ª. E o que é mais interessante, teve muita hipertrofia, pouca dor e pouco dano. Sim. Então assim, o dano ele não está relacionado com o ganho. Na verdade, se você... Por exemplo, muita gente ia parar de treinar ali naquela nona e ia trocar o treino. Mas aí você estaria perdendo a oportunidade de ganho. Porque ali foi a fase que você mais ganhou hipertrofia. E se você trocasse o treino para gerar mais dano, você voltaria a ter menos hipertrofia e mais dano. Então é uma crença limitante que essa pesquisa veio trazer pra gente aí, quebrar paradigmas. Então você não pode basear o seu treino na dor. Você fala assim, o treino não tá pegando mais, tá na hora de trocar o treino porque não tá doendo mais. Não, na verdade tá na hora de manter o treino, porque você já se adaptou, seu corpo já sobreviveu àquele estímulo, agora que tá na fase boa, né? No auge do treino. Mantém ele para continuar ganhando. E interessante também, cara, que a rapaziada pensa que, pô, o treino pegou, doeu demais por dias, então quer dizer que tá funcionando. Também não, rapaziada. Tipo, aquela síntese proteica lá, onde a fábrica de proteína serviria para hipertrofiar o músculo, ela está sendo usada para reparar esse dano. Ou seja, você machucou lá o músculo e o que você tinha que usar para hipertrofiar, para crescer de forma de tamanho, você vai estar usando para reparar esse dano. Então não é tão legal também. Não é. Bem demais. Show de bola. Bem demais. Irmão, a supercompensação, ela entra então, nesse caso de recuperação muscular? Cara, quando eu terminei de falar sobre a pesquisa do Damas, eu falei assim, eu já vou complementar falando da supercompensação. Aí você começou a falar, eu esqueci. Eu esqueci. Aí eu falei assim, putz, eu tinha que falar alguma coisa. Aí você começou a falar, eu lembrei, eu falei, seguinte, é basicamente isso. Se você não faz um bom trabalho de recuperação muscular, um bom trabalho regenerativo, não acerta o estímulo para recuperar rápido e já manter, você perde a oportunidade de dar mais estímulos. Então o princípio da supercompensação, o que ele fala? Você treina, aí você tem uma queda no desempenho, teu músculo vai estar recuperando, mas depois quando ele recuperar desse estímulo que você deu, desse estresse que você deu no treino, ele vai supercompensar. Então assim, você vai voltar e vai ultrapassar aonde era o teu desempenho. Então assim, pensa numa linha aí, rapaziada, e treinou, pensa nessa linha caindo no gráfico. E aí no dia da recuperação a gente vai voltando. Quando termina a recuperação por completo, você já ultrapassou aquela linha do que você treinou. E isso é a supercompensação. As pessoas treinarem para pegar pesado, para doer, o que acontece? Elas não vão conseguir treinar bem com constância.
que é que a continuidade do treino é o que vai trazer resultados no longo prazo. Você acumular um volume legal ali e estímulos bons e sempre fazendo isso, a supercompensação você vai conseguir aproveitar um pouquinho mais ela. Sim. Porque você treinou, estressou, supercompensou. Se você para ali, você meio que tá estagnada. Agora, se você já aproveitou, já treinou de novo, supercompensou e voltou, você já consegue ir acelerando esse processo de evolução. Então, por isso que é bom a gente estar fazendo o treino certo, com a recuperação rápida, para já depois já mandar um treino de novo, do que fazer um treino muito pesado e A recuperação mais lenta. com a recuperação lenta e tal. Tem muita gente que treina uma vez só, cada grupo muscular. No futebol já não é tão legal. Isso aí é mais para fisiculturista, cara que tá muito evoluído mesmo e tal. Mas pra quem não é nesse nível, cara, treinar uma vez só, nunca vai ganhar de treinar duas. Então toma bem cuidado. Por mais que o volume seja o mesmo, mas assim, quando você, por exemplo, eu faço um exemplo bem besta, tá, rapaziada? Bem besta, não é coisa real. 2 séries hoje e depois de amanhã eu faço mais 2 séries. Meu corpo fez 2 séries, recuperou, veio, foi mais 2 séries, completamos a semana. Ou eu poderia fazer 4 séries só um dia. Só que aí meu corpo demoraria a recuperar e eu demoraria a dar um novo estímulo pro meu corpo. E aí a gente meio que trava um pouquinho os resultados. Para quem é fisiculturista, para quem já tem uma bagagem, experiência de treino, o cara consegue fazer isso porque o corpo dele já tem uma robustez de volume que foi aumentando degradadamente. Que você consegue fazer 24 séries num dia só, então a gente vê. E também tem a questão de muitos dos fisiculturistas também eles usam recursos ergogênicos, né? Então eles usam umas paradinhas, uns venenos, algumas coisas que ajudam uma muito professora de fisiologia na evolução. É aquele negocinho, um vigor grego lá, sei lá o que é, cara, danoninho grego, alguma coisa assim. E aí isso tudo ajuda, então não se comparem, rapaziada. Jogador de futebol, se comparar a fisiculturista nunca é legal, porque é toda uma especificidade diferente. Então o jogador de futebol, ele precisa um pouquinho mais específico. Em muitos dos casos do futebol aí, existe um erro de calendário, né? Não é um erro, é o que o calendário exige. E aí o cara só consegue dar um treino por semana. Cara, se você só consegue dar um treino, é o melhor que você pode, então você tá bem. Agora, se você tem a oportunidade de treinar uma ou duas e tá treinando só uma porque você viu que o fisiculturista lá faz isso, aí você já tá errado. Agora, Sim. se você tem a oportunidade de treinar só uma, treina uma. E aí você já tá fazendo o melhor que você tem. Mas não sempre ter 2 oportunidades de treino vai ser melhor do que uma. Sim, já dizia aquele grupo lá de pagode lá, menos é mais, né, rapaziada? Pra rapaziada que joga futebol e busca treinamento de força, menos é mais ali. Poucas séries, a gente consegue fazer mais séries durante a semana. Bem demais, irmão, bem demais. Agora, voltando um pouquinho lá da questão do gelo, conseguimos destrinchar tudo? Tem mais alguma coisa aí que a gente possa estar trazendo pra rapaziada? Coisa importante? Legal. Assim, o gelo ele é uma briga aí no mundo acadêmico, porque muitos artigos encontram boa recuperação muscular, encontram boa satisfação dos atletas, mas alguns artigos não encontram. Então, assim, tem coisas... É aquela coisa, você vai achar a prova pro teu lado e se você não gosta de gelo e fizer uma pesquisa científica, você vai achar vários argumentos possíveis para comprovar para mim que o gelo não funciona. E se eu gosto de gelo e vou fazer uma pesquisa científica, eu vou achar vários artigos para comprovar que funciona. Então, assim, tem dos dois lados. E é uma coisa que ainda não tá tão madura, assim, não tá tão consolidada, tem muita coisa. E aí o que a gente faz? A gente deixa pro atleta decidir. Então se o atleta ele se sente à vontade de fazer, ele faz. Agora se ele não se sente à vontade, ele não quer, eu não posso forçar ele a fazer porque eu não tenho garantia científica de que aquilo dá certo. Que ele vai diminuir alguns marcadores bioquímicos e tal, ele vai conseguir. Tem artigos falando isso, mas assim, a recuperação no geral não é tão legal. Mas tem uma coisa que é muito importante e todo mundo tem que levar em conta, que assim, a percepção do atleta, do jogador. Se você fez o gelo e você sentiu bem, eu quando eu faço gelo eu realmente sinto bem, cara, continua fazendo. Só que não exagera, não extrapola, porque o gelo, ele é comprovado, isso aí é certeza já, científica. Ele é comprovadamente que ele diminui o desempenho na potência, então você perde potência. Então se você vai ficar fazendo gelo 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, não dá. Você pode fazer uma vez na semana, quando o jogo foi pesado, um pico ali, faz. Mas assim, 2 vezes já é até meio difícil. Mas assim, ainda dá pra fazer. Agora fazer mais que isso já
já não vinga tanto, porque você vai perder um pouquinho de potência e tal. E assim, não é que você perdeu potência e nunca mais você vai recuperar, você vai perder potência ali. Então, mas assim, você precisa dela para treinar e você treinar naquele ritmo de potência vai te condicionar a jogar melhor. Então assim, você deixar de ser potente por um treino vai te prejudicar. E outra coisa, se você quer evoluir, talvez não seja uma boa você ficar regredindo a potência toda hora. Quer evoluir, você quer manter um padrão e ir ganhando aos poucos, e não perdendo. Então é basicamente por aí. Bem demais. Lembrando a rapaziada, pode fazer gelo, porém em excesso prejudica ali na potência. Porque algumas pessoas podem falar, tá, então eu vou cortar o gelo. Não, gelo ali, depois, por exemplo, você vê bastante cara, jogador profissional, que depois do jogo eles já fazem, mas eles não fazem a semana toda, a fim de não perder essa potência aí, certo? É isso aí. E dá pra você fazer até 12 horas, não precisa ser imediatamente depois do jogo. Claro que se fizer depois do jogo, já a coisa já se livra logo de uma vez, né? Sim. Mas, por exemplo, você pode jogar e no outro dia você acorda e faz, não tem problema. Dá pra continuar ganhando. Tranquilo. Bem demais. Irmão, é sobre o core, cara. Sabemos que o core, a função dele é estabilizar, ou seja, não é aquele músculo de fazer muita força ali, é mais estabilização. E pra ele precisa de descanso, cara? Por exemplo, eu treino ele hoje e eu posso treinar ele amanhã ou não? Muitas pessoas têm essa dúvida. Legal, uma pergunta muito boa. O core a gente precisa descansar igual todo outro músculo. O abdômen não é porque ele é abdômen que ele tem que ser treinado todo dia. Ele precisa ter o tempo de descanso, ele precisa ter aquele momento dele super compensar. Então se a gente ficar... Aqui é a linha reta lá de novo, rapaziada. Treinou, o desempenho do core cai. Se você treinar de novo, vai cair de novo. E aí a tendência é que você... Quando for super compensar de todos esses estresses, ele não consiga nem voltar ao que ele era antes. Ou simplesmente só voltar. Então assim, você está treinando pra nada. Então é muito melhor você fazer um bom estímulo um dia, no outro dia você treina outra coisa, não treina core, deixa recuperar. E assim a gente vai fazer, tá bom? Sim. Agora tem uma diferença muito grande entre treinar core e ativar core. Quando a gente quer ativar, a gente não quer causar um estresse, a gente só quer melhorar a ativação muscular. Então, por exemplo, antes de um treino, você fazer alguns exercícios que usam o core para você ativar, para você conseguir usar ele melhor dentro do jogo, dentro do treino, aí é uma boa. Agora você fazer um treino de core com exercícios, com séries, com repetições, com tempo, com volume, aí é um dia sim e aí recupera 48 horas, 72 para poder fazer de novo. Bem demais, bem demais. E até por exemplo, o core não é um músculo que a função dele é hipertrofiar, a rapaziada acaba falando, tem que fazer todo dia para ele hipertrofiar, para ele crescer de tamanho. Então não é assim que funciona, né? Não, nem para ganhar desempenho, nem para hipertrofia, não vai ser legal. Rapaziada, mais uma matada. Irmão, por exemplo, voltando naquele assunto lá de carga, quando é pouca coisa, a gente não acaba sentindo tanto. Se eu treinar hoje, por exemplo, eu treinei lá de boa e amanhã eu estar de boa também, sem dor nenhuma, nada, zerado, inteiro. Eu posso treinar mesmo grupo muscular? Não é bom fazer isso? É aquela coisa, às vezes não tá doendo, mas você deu o estímulo. E só porque não tá doendo não quer dizer que o músculo tá 100%, tá recuperando. Uma outra situação é que pode ser que você treinou leve demais pro teu nível. Mas assim, é muito difícil, né? Que normalmente a gente sempre erra pra cima. E não treinar leve demais a ponto de não causar nenhum tipo de adaptação é muito difícil. Então você teria que ter feito ali todas as séries, nunca ter nem chegado perto da falha e com a carga muito leve. Isso é, entre aspas, aí, impossível de acontecer. Pode acontecer, mas eu nunca vi e difícil, porque querendo ou não, cara, a gente que joga futebol, nós somos competitivos. Então lá na academia, se a gente vê que a carga tá muito leve, a gente vai fazer outra coisa. Você não tá lá, velho. Você vai colocar, ou você vai fazer outro exercício, você vai aumentar a carga, você não vai terminar o treino e beleza, de boa. Aí amanhã eu vou lá e treino de novo. Muito difícil. Difícil. Então eu esperaria as 48 horas e 72 aí. Boa, bem demais. Irmão, minha caixinha de pergunta já finalizou aqui, cara. Depois de trinchar bastante coisa. Tem mais alguma coisa aí pra rapaziada? Um bônus? O alongamento dinâmico, né? Alongamento dinâmico, boa. O alongamento dinâmico é um ótimo dia pra gente estar treinando isso. O alongamento ele vai ajudar muito. Não, cara, ele vai cumprir a função dele ali de estar
cada vez mais gerando amplitude de movimento, mas ele também vai estar fazendo a parte de contração muscular que vai ajudar nessa recuperação. Então eu uso sempre o alongamento dinâmico, principalmente o dinâmico, nessa recuperação pós-jogo. O estático eu também uso, mas o estático é mais por uma questão de ganhar movimento do que de recuperar. O dinâmico, como eu consigo fazer contrações, eu falo, vou e volto, então estou alongando o adutor, posterior, o quadríceps, você faz o movimento e relaxa, você consegue jogar uma corrente sanguínea um pouco maior para aquela musculatura e assim você vai ganhando um pouco mais de facilidade, acelerando o processo de recuperação e também você vai ganhando de novo a mobilidade, a amplitude de movimento que você, entre aspas, perdeu porque o músculo está cansado, está fadigado. Então é basicamente por aí. Então, pra rapaziada, um resumão. Rapaziada que treinou, que, pô, pegado, no dia seguinte quer recuperar, pô, vai lá fazer a liberação miofascial, dá uma alongada, faz uma mobilidade, faz uma propriocepção, que com certeza vocês vão conseguir estar fazendo essa recuperação de modo correto, certo, pai? Certo. Vamos dar a sequência? Então é a seguinte, jogou ontem, acordou hoje. Renato, joguei ontem. Liberação Irmão, miofascial. Liberação miofascial. Rolinho ou com a mão, ou qualquer coisa, pede pra alguém apertar, joga o cotovelo. Liberação miofascial, depois alongamento, primeiro dinâmico, depois o estático. Boa. Depois aeróbio leve e aí no Soltado. final o gelo, beleza? No aeróbio leve eu posso estar fazendo trote em campo, em casa mesmo. Pode fazer trote em volta do campo, mas ó, quando a gente fala em leve, de 0 a 10 tem que ser uma intensidade nível Baixo. 3 ali, tá? Bem baixo. Então você vai pensar assim, ó, de 0 a 10, quanto que esse exercício está pegando? Se você falar 4 já tá errado, se você falar 5 tá errado, se falar 8 tá muito errado. Então assim, a coisa é bem leve mesmo. Então é aquele trotinho que normalmente quando o time ganha o jogo na Champions League, no outro dia os fotógrafos estavam aqui, aí tá lá o Casemiro postando trotinho e tal, nem de chuteiro os caras estão de tênis. Sim. Então é basicamente aquele trotinho lá. Bike vai ajudar muito também, então muitos dos clubes fazem esse regenerativo na bike mesmo. Você pode fazer também, quem tem acesso, piscina, né? Então você faz ali um deep running, que a gente chama, que é correr na profundeza e tal. Você pega o macarrãozinho ali, segura aqui, fica boiando e só simula um movimento de corrida ali, ó, sobe o joelho e tal. E aí você vai conseguindo recuperar melhor essa musculatura. A gente que não tem piscina, o que a gente faz? A gente faz um aeróbiozinho leve. Você pode separar um skipzinho, você pode fazer um trabalho de subir a perna passando na barreira e tal, para estar oxigenando essa musculatura, jogando sangue na corrente sanguínea. E o seguinte, você pode fazer um trotinho, a caminhada no campo. Então chama a namorada para correr, chama um amigo e tal, leva o cachorro para passear e faz essa recuperação muscular. Beleza. Liberação miofascial, alongamentos e trotes. Certo? E depois um gelinho, Depois um 10 gelinho. a 20 minutinhos de gelinho e é nóis. Bem demais, rapaziada. Que isso. Véi, que podcast foi esse? Irmão, valeu. Valeu. Rapaziada, tamo junto. Rapaziada, Qualquer coisa- recado importante, a gente fala com vocês, tanto eu quanto o Fios aqui, diariamente lá no Fora de Série, tá? Boa. Se vocês quiserem participar, Só entrar lá. só link da bio do Instagram, ou então você já acessa jogabr.com/links, que aí já você consegue ter o acesso direto lá ao Telegram ou o WhatsApp. O WhatsApp já tá acabando as vagas, eu não vou fazer 2 grupos, vai ter só um. Sim. O resto, quem não quiser, vai pro Telegram. E o Telegram é até melhor do que o WhatsApp. O Telegram você consegue acelerar o áudio. Eu tenho um grupo de discussão no Telegram que eu consigo ativar ou desativar a hora que eu quiser. Então você vê que o pessoal tá falando muito, eu paro lá. Você vê que o assunto tá interessante, que tá desenrolando, eu Lógico. deixo. No WhatsApp eu já não deixo, porque eu sei que o WhatsApp é chato. Então o WhatsApp, deixar aberto vai dar merda, vai ter lá muita da mensagem, briga, da então, treta lá. no WhatsApp só eu falo, no Telegram, no canal eu só falo, mas no canal você clica lá, tem um grupinho de discussão que todo mundo pode ir comentar, inclusive eu converso bastante com a rapaziada lá. Então essa é a dica. E outra coisa, os temas do podcast são sempre montados por vocês, então eu abro caixinhas de perguntas lá no meu Instagram durante a semana e vocês vão mandando aí. Então é basicamente por aí que a gente faz. E é isso, rapaziada. Qualquer coisa, pode estar mandando qualquer coisa aí que a gente vai estar destrinchando pra vocês aí no modo hard, fechou? É nóis, tamo junto. Valeu! Falou!